Olá, queridos e queridas, estamos aqui felizes, satisfeitos com Cristo e queremos desejar que você e a sua casa recebam a paz de Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pregação que faz a diferença. Para mim, está sendo um prazer estar com você e eu espero que você esteja recebendo de Deus bênçãos para que possam ser revertidas em amplitude para o seu ministério. Na nossa última aula, nós demos início ao novo conteúdo, fazendo uma pergunta e formulando a resposta correta para essa pergunta. Você quer ser pregador que faça a diferença? Pregadora que faça a diferença? Então é preciso crescer, é preciso progredir. Provamos com alguns textos da palavra de Deus que o Senhor requer de nós o nosso progresso. A Bíblia nos ordena a avançar, a prosseguir. Nós não podemos ficar estatizados, parados. É preciso continuar progredindo cada vez mais, como foi o conselho do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. E agora nós vamos observar que para que este crescimento seja possível, algumas atitudes precisam ser tomadas por nós, feitas as devidas observações em um texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês. O texto de Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses capítulo 3, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Filipenses 3, a partir do versículo de número 12. Filipenses 3, 12 a 14. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos ler então o texto. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14. É importante fazer a leitura. Se você estiver com uma caneta na mão para fazer suas anotações, circular palavras, isto é importante. Vamos lá? Filipenses 3,12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado ou preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Neste texto da carta aos Filipenses, podemos destacar algumas atitudes de quem realmente deseja crescer. Vamos então observá-las? No versículo 12, a parte A, Paulo diz: não que já tenha obtido ou que já tenha alcançado a perfeição, ou quem sabe na sua tradução, que seja perfeito. Marca isso aí. Presta atenção que Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou perfeito. Isto implica em dizer que quem deseja crescer deve ter cuidado com a sensação de suficiência, com a sensação de completude. Ou seja, Paulo, que quando nós estudamos a sua biografia, quando você ouve aquela mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre a vida do apóstolo Paulo, você fica impressionado de como a vida daquele homem foi tão relevante. Um homem poderoso em palavras e obras, um homem cheio de Deus, um homem que dominava a sabedoria e que poderia disputar em palavras com os mais sábios de sua época. Mas este homem está dizendo: eu não sou perfeito. Paulo não deixava que a sensação de suficiência, de completude, tomasse conta do seu coração. Sensação semelhante a essa estava no coração do líder e da igreja em Laodiceia. Quando eles diziam: rico sou, estou abastado e de nada
tenho falta. Quando Jesus denuncia que a igreja em Laodiceia dizia de nada tenho falta, o grego do Novo Testamento traz ali a ideia de quantidade adequada, de bom, daquilo que está suficiente. E a suficiência enganosa nos diz para estar satisfeitos quando deveríamos estar inconformados. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu já até desejo que a resposta seja aquela que é cabível. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Com a sua vida espiritual como pregador? Você está conformado com o nível que está vivendo ou você deseja ir mais além? Chegar um pouco mais à frente. Então, cuidado com a sensação de suficiência. Ainda no versículo 12, parte B, você está aí com a sua Bíblia em Filipenses 3:12, Paulo diz o seguinte: não alcancei, não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que fui conquistado por Cristo Jesus. Em segundo lugar, quem deseja realmente crescer deve ser impulsionado a progredir por motivos superiores. Paulo diz: olha, não alcancei, não sou perfeito, mas prossigo. Além deste homem não se sentir completo, ele substituía a sensação de suficiência por um desejo intenso de progredir. Eu preciso repetir isso aqui porque isso é tocante. Precisa aguçar a nossa sensibilidade espiritual. Se você está se sentindo conformado, tem um desejo ou um sentimento de suficiência, substitua ele pelo ávido desejo de progredir cada vez mais, de ir em frente, de perseverança no crescer em Deus. Observe comigo um texto que vai confirmar isso. Hebreus, capítulo 10, versículos 36 em diante. Olha o que diz o escritor: porque com efeito tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olha o versículo 39. Nós, crentes salvos, que desejam crescer a cada dia, pregadores que querem fazer a diferença, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Esse desejo de ir em frente tornava-se real por causa da motivação que Paulo tinha para prosseguir, para ir em frente. O final do versículo 12 diz que ele fazia isso para conquistar aquilo pelo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu amo refletir nisso aqui, porque para entender isso aqui eu preciso fazer uma pergunta a mim mesmo. E qual é a pergunta? Para que ou por que Cristo me conquistou? Por que eu fui conquistado por Cristo Jesus? Lembrando que já vou logo de cara lhe alertar. Jesus não lhe conquistou para transformar você num pregador. Jesus não lhe conquistou para fazer você famoso. Jesus não lhe conquistou para dar carro, casa, bens terrenos. Jesus te conquistou para a salvação, para a vida eterna. Você foi conquistado para conquistar a eternidade. Então Paulo está dizendo: eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Ou seja, quando ele me conquistou com um propósito. E eu vou prosseguir para conquistar esse propósito. Ou seja, você não deve desejar crescer só por ser um pregador, ou só para querer pregar ou desenvolver um trabalho.
Você precisa desejar crescer para continuar conquistando ou preservando sua salvação e a conquista da eternidade. Amém? Versículo 13. Paulo vai nos ensinar mais uma lição para quem quer ou deseja crescer. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Quem deseja crescer deve fazer um julgamento, uma autoanálise de como está vivendo no reino de Deus. Quando Paulo diz, não julgo que haja alcançado, ele está dizendo, na minha averiguação, na minha avaliação, na minha autoanálise, eu não julgo que haja alcançado. Olha o que diz 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Algumas frases e palavras deste versículo chamam a nossa atenção para uma autoanálise. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos. Isso é uma averiguação, é sondar dentro de si. Por quê? Porque diz as Escrituras, ou seja, por meio do plano de salvação, Cristo está em nós, mas ele só vai estar em nós se não formos ou estivermos reprovados. Faça uma análise do seu ministério. Quem sabe você é um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, alguém que chegou aí, está vivendo um momento de guerra contra a carne, contra o pecado, e fazendo autoanálise no seu ministério você percebe que está em falta, que pode ser reprovado. A boa notícia, ainda dá tempo de se reerguer. Basta fazer o julgamento agora. E o mais importante de se fazer um julgamento agora é que quando julgamos, provamos, examinamos a nossa vida agora, não vamos ser decepcionados no futuro. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, que chegará um dia em que haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas foi relatada por Jesus da seguinte maneira: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E eu lhes direi expressamente, disse Jesus, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É patente, é claro nos dias de hoje, que nós temos aí muitos escândalos envolvendo pregadores e pregadoras. Que triste, que lamentável. Pregadores que estavam em cima dos púlpitos, até de nome e de renome, que estavam por aí dizendo que estavam ganhando almas, mas envolvidos com pornografia, adultério, prostituição, bebedeira, drogas e outros envolvimentos. Alguns por estarem vivendo uma guerra para a qual perderam na batalha. Outros faziam de forma deliberada, sem se importar com os resultados, e ainda zombavam dos membros da igreja, dos fiéis, gastando as suas ofertas que recebiam das igrejas em seus atos pecaminosos. Se os tais não se arrependerem, passarão por este julgamento e poderão até dizer que abalaram multidões, poderão até dizer que sacudiram as massas, que viram muitos milagres, mas do Cristo que requer de nós sermos pregadores que façam a diferença, estes ouvirão: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ainda no versículo 13, a parte B, nós temos uma outra lição para quem deseja crescer. Olha o que diz a parte B do versículo 13. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Quem deseja crescer precisa fazer sua parte. E a parte que cabia ao apóstolo Paulo tem duas frases: esquecer e avançar. Paulo diz: eu me esqueço e avanço. Esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que adiante de mim estão. Esquecer não é perder a memória. Esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo do passado. Não seja mais influenciado por uma falha cometida no passado. Esqueça tudo que já foi feito e comece a pensar no que ainda pode e deve fazer daqui para frente. Não seja preso por nenhuma espécie de corda amarrada ao peso do passado. E o interessante é que essa palavra prossigo, avanço para as que adiante de mim estão, no grego do Novo Testamento traz a ideia de esticando-me. Isso define um corredor, inclinando o corpo para frente, esticando os braços em um violento esforço, pois percebe que está na reta de chegada e que quer alcançá-la a qualquer custo. Prossiga com esforço. Faça como este corredor. Vá adiante, estique, se esforce, deixe o passado para trás e continue. E para continuar, tenha expectativas de conquistas maiores e melhores. Porque Paulo diz ou escreve: avanço para aquelas que adiante de mim estão. Deixe-me motivá-lo, motivá-la a prosseguir. Adiante de você tem coisas melhores e maiores lhe esperando, tanto para o benefício de sua vida, como para o exercício do seu ministério. E para encerrar, no versículo de número 14, nós temos a seguinte verdade: quem deseja crescer manterá o alvo e o desejo de alcançar o prêmio. Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segredo para manter o alvo está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o foco, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O alcance do prêmio é possível a qualquer que deseja de fato. Em 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz: não sabeis vocês que aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Deus promete um prêmio para a sua vida. Já pensou qual não será a glória de um pregador, de uma pregadora que aqui fez a diferença, alcançou muitas vidas, edificou tantas outras, pregou com compromisso bíblico e quando chegar na eternidade receberá a recompensa das mãos do Deus eterno, porque lutou de tal maneira, correu de tal forma, utilizou os padrões viáveis, necessários e fiéis para desempenhar sua trajetória nesta terra e então agora será recebido pelo Senhor para a recompensa. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e na próxima aula nós vamos aprender com um dos maiores exemplos de crescimento e quais foram os benefícios que este homem que buscou o crescimento recebeu quando ousou avançar, prosseguir no seu relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Te vejo lá.